livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Bem, então, como nós sabemos da história de Jó, como é nos descrito na palavra de Deus, Jó era um homem que vivia na terra de Uz. Ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Possuía 10 filhos, sendo eles 7 homens e 3 mulheres. Glórias a Deus. E Jó era muito rico, como nos diz a palavra de Deus. Tal era a sua riqueza, glórias a Jesus, que ele é descrito como o maior homem do Oriente em sua época. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó, então, é o tipo de pessoa que nós entendemos como aquele que era abençoado por Deus. Afinal, ele era muito rico, possuía muitos filhos, tinha muitos servos aos seus serviços. Glórias a Deus. E como nós vemos também no decorrer de sua história, ele também era um homem, glórias a Deus, bem visto por todos aqueles que o cercavam. Ou seja, ele possuía boa fama entre os homens, glórias a Deus. Mas o ponto crucial da história de Jó é que ele era um homem sincero, um homem reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. A tal ponto, glórias a Deus, que em parte da sua história nós vamos ver que o próprio Deus chegou a dar testemunho dele. Louvado seja o nome do Senhor. É-nos dito então na história de Jó que certo dia Satanás, aquele que é o nosso acusador, pois é isso que significa o nome Satanás, glórias a Deus, estava perante Deus, junto com todos os anjos, se apresentando perante ao Senhor. É-nos dito então que o Senhor pergunta a Satanás de onde ele vinha. E Satanás o responde, dizendo que havia, glórias a Deus, rodeado a terra e passeado por ela. Glórias a Jesus. E então, é o Senhor, sim, o próprio Deus, que pergunta a Satanás, glórias a Deus, se ele havia visto o seu servo Jó. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Então o Senhor dá testemunho dele, dizendo que na terra não há ninguém como Jó, homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Glórias a Jesus. Aleluia. Então nós vemos que Satanás não fica calado. Glórias a Jesus. Ele diz então ao Senhor que Jó não é assim por acaso. Diz que Jó não servia a Deus em vão. Afinal, o Senhor o havia abençoado com muitos bens. Havia lhe concedido muitos gados, muitos bois, muitas ovelhas, muita riqueza na terra. Havia lhe concedido muitos filhos, glórias a Deus, aleluia Jesus. O cercava de bens e abençoava toda a sua casa. Então ele diz ao Senhor que era por isso que Jó o servia, glórias a Deus. E então Satanás incita a Deus contra Jó, dizendo que se o Senhor tocasse naquilo que Jó possuía, glórias a Deus, prontamente ele se viraria contra Deus e blasfemaria o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Então nós vemos que o Senhor permite que Satanás tocasse, glórias a Deus, em tudo que Jó possuía. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ordena apenas que Satanás não tocasse em Jó, não tirasse a sua vida, a sua saúde, glórias a Jesus. Mas tudo aquilo que ele possuía de bem nessa terra, Satanás poderia, glórias a Deus, tocar. É-nos dito então, glórias a Deus, que certo dia
Do nada, aleluia, Jesus, o gado de Jó é roubado, glórias a Deus. Em apenas um dia, ele perdeu todos os seus bens. Os seus servos foram mortos ao fio da espada. O seu rebanho foi morto com fogo que caiu do céu, glórias a Deus. E ainda, no mesmo dia, todos os seus filhos foram mortos de uma só vez, soterrados, pois vindo um vento muito forte, glórias a Deus, derrubou a casa que estavam reunidos os filhos de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Nos colocamos então, por um momento, no lugar de Jó, ao receber todas essas notícias, glórias a Deus. Tentemos então imaginar tamanho sofrimento, glórias a Deus. Em apenas um dia, a vida de Jó mudou completamente. Como nós podemos dizer, da água para o vinho, glórias a Deus. Em apenas um dia, o seu mundo inteiro desabou. Um homem que era rico, do dia para a noite tornou-se pobre. Um homem que possuía muitos servos, agora se encontrava sem nenhum deles. Um homem que havia construído uma grande família, glórias a Deus, agora estava novamente sozinho com sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nós conseguimos imaginar, glórias a Deus, o que Jó estava sentindo neste momento? Será que você consegue imaginar a sua vida, glórias a Deus, mudando de um dia para o outro? O seu mundo virando de cabeça para baixo, da noite para o dia? Glórias a Deus. Como você se sentiria em uma situação dessa? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos então a história de Jó. Tamanho foi seu sofrimento. Mas em tudo isso, ainda assim, glórias a Deus, é-nos dito que Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, como nós lemos o versículo, glórias a Deus, nesta noite. Quando ele ouviu acerca destas notícias, louvado seja o nome do Senhor, ele entrou em luto, raspou sua cabeça, rasgou suas vestes, glórias a Deus. Mas ainda assim, ele adorou ao Senhor e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Mesmo em meio a toda esta dor, em meio a todo este sofrimento, Jó não considerou isso como algo de que ele devesse reclamar, como algo de que ele devesse blasfemar, ou até mesmo se irar contra o próprio Deus. Glórias a Deus. Ele não pensou nem sequer em questionar ao Senhor acerca disso. Afinal, ele sabia que tudo aquilo que ele possuía, glórias a Deus, não provinha de si mesmo, mas daquele que o havia criado. Tudo aquilo que ele havia construído nesta terra não lhe pertencia. Glórias a Deus. Ainda que estivesse sobre a sua administração, louvado seja o nome do Senhor. Tudo era de Deus, Jó sabia disso, e tudo sendo de Deus, glórias a Deus, deveria então retornar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pois Deus é o Criador, Ele que criou todas as coisas, e tudo aquilo, glórias a Deus, que nós possamos chegar a possuir neste mundo não nos pertence, glórias a Deus, pois tudo é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Afinal está escrito: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo, glórias a Deus, pertence àquele que criou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Será que nós conseguimos
dimensionar o sofrimento de Jó? Glórias a Deus. Será que nós conseguimos pensar, imaginar, glórias a Deus, o sentimento dele, a tamanha sinceridade dele para com o Senhor, a sua fidelidade para com Deus? Glórias a Deus. O tamanho do seu temor, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Eu não sei há quanto tempo Jó servia ao Senhor. Eu não conheço a sua trajetória, não sei de suas experiências com Deus, glórias a Deus. Não sei quando ele chegou ao conhecimento de que havia um Deus Criador soberano sobre o mundo, glórias a Deus, aleluia Jesus. Mas apenas através de suas palavras, através de sua postura, perante tudo aquilo que havia lhe acontecido, eu posso ver que Jó possuía uma grandiosa fé no Senhor, glórias a Deus. Jó possuía um profundo conhecimento de quem Deus era, um profundo conhecimento da bondade e da justiça de Deus. Ele sabia quem era o Senhor que ele servia e confiava nele, glórias a Deus, ao ponto de não lhe atribuir falta alguma, glórias a Jesus. Afinal, como ele nos diz mesmo, o Senhor havia dado a ele e o Senhor o tomou. Jó não tinha o direito, glórias a Deus, de requerer nada do Senhor. Jó não possuía autoridade para questionar a Deus acerca disso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nem mesmo poderia se lamentar e ficar chorando, dizendo: ah, Senhor, por que fizeste isso? Por que tiraste de mim os meus filhos, os meus bens? Por que tornaste de mim o seu rosto? Glórias a Deus. Jó não tinha esta autoridade. Louvado seja o nome do Senhor. E ele sabia disso. Ele reconhecia que Deus era soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. E como se tudo isso que havia lhe acontecido ainda não bastasse, glórias a Deus, nós vemos então que outro dia Satanás aparece novamente perante o Senhor e é nos apresentado o mesmo diálogo entre eles, glórias a Deus. Mas desta vez o Senhor reafirma a fidelidade de Jó e diz que mesmo que Satanás o houvesse incitado contra Jó, glórias a Deus, Jó ainda permanecia fiel e temente ao Senhor. Glórias a Jesus, aleluia. E então o acusador obviamente não perde tempo e nem fica calado, mas ele diz, glórias a Deus, que Jó estava assim porque ele não havia sido atingido diretamente, que ele ainda gozava de saúde, ainda estava com a sua vida intacta e por isso ele não havia blasfemado ao Senhor, glórias a Deus. Mas uma vez que o Senhor tocasse em sua vida, glórias a Jesus, ele prontamente blasfemaria no Senhor em sua face. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que o Senhor permitiu que Satanás mais uma vez tocasse em Jó, tocasse em sua vida, em sua saúde, mas que tão somente não lhe tirasse a vida. Glórias a Deus, aleluia Jesus. Então nós vemos que Jó foi afligido de uma chaga maligna. Todo o seu corpo, dos pés à cabeça, foi tomado de tumores, ao ponto dele ter que se coçar, glória a Jesus, com um pedaço de telha e se assentar sobre as cinzas. Louvado seja o nome do Senhor. E é nesse ponto da vida de Jó, quando ele estava tão miserável, havendo perdido tudo, até mesmo a sua saúde, glórias a Deus, que nós vemos a mulher de Jó chegar para ele e dizer que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer,
Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó, glórias a Deus, tamanha era a sua fidelidade para com Deus, tamanha era o seu conhecimento e o seu temor e reverência com o Senhor, que ele diz para sua própria mulher que ela estava agindo como qualquer doida, glórias a Deus. Em outras palavras, como um ímpio, como aquele que não conhece a Deus, glórias a Jesus, aleluia. Sabemos que ela estava fora de si, afinal, glórias a Deus, ela estava enfrentando tudo aquilo junto com ele também, pois uma vez, glórias a Deus, aleluia Jesus, uma vez que alguém se casa, glórias a Jesus, tornam-se uma só carne, louvado seja o nome do Senhor, ao ponto de que todo o sofrimento que vinha sobre Jó, também sobrevinha sobre ela, mas como nós vemos, ela não possuía a mesma estrutura de Jó, o mesmo temor para o Senhor que Jó possuía, louvado seja o nome santo do Senhor, glórias a Deus. Mas mesmo assim, ainda que sua própria mulher o houvesse dito para que amaldiçoasse ao Senhor, em tudo isso Jó não se atreveu a pecar com seus lábios, ainda que o mundo inteiro o dissesse para fazer isso, para ir contra Deus, Jó permaneceu fiel ao Senhor, glórias a Deus. Glória a Jesus. Jó então, o tipo de pessoa que nós vemos cumprindo o mandamento do Senhor, que nos diz para amarmos a Deus sobre todas as coisas. Ele não nos diz para amarmos a Deus parcialmente, para amarmos a Deus só até isso acontecer, mas sim para amarmos a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e com todas as nossas forças, com tudo aquilo que nós possuímos. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos então que a fé de Jó no Senhor era tamanha que ele se recusava a pecar. O seu relacionamento com o Senhor era tão precioso a ele que ele continuou sendo fiel ao Senhor, mesmo passando por toda essa dor, por todo esse processo. Louvado seja o nome do Senhor. No decorrer de toda a sua história, nós vemos que ele não blasfemou, não pecou e nem se irou para com o Senhor. Antes, ele chega até mesmo a amaldiçoar o seu próprio nascimento, dizendo que ele não deveria ter vindo ao mundo, glórias a Jesus. Mas ele não disse palavra alguma contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É-nos dito também que seus amigos vieram até ele, glórias a Jesus, e de glórias a Deus, de longe não puderam reconhecer, mas chegaram perto dele e se assentaram com ele nas cinzas também, glórias a Deus. E então, em toda a história, nós vemos o diálogo entre seus amigos e Jó, os quais haviam dito a Jó que certamente ele havia feito alguma coisa, glórias a Deus, para receber de Deus todo esse sofrimento, toda essa dor. E Jó se mantinha fiel, dizendo que não, ele não havia pecado, ele era inocente de todas as acusações, glórias a Deus, que estavam colocando sobre ele. Afinal, glórias a Deus, era o conhecimento que eles possuíam de Deus. Ora, Deus abençoa aquele que faz o que é certo, aquele que faz o que é correto, e Deus certamente pune aquele que peca contra ele, aquele que faz o que é incorreto, aquele que desobedece os seus mandamentos. Glórias a Jesus. Era esse o conhecimento que eles tinham do Senhor. Até mesmo Jó poderia pensar desta forma. Todavia, ele não admitia culpa alguma, pois ele sabia que não havia pecado contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
E por muitas vezes nós vemos que Jó questionou a Deus sim. Afinal, ele queria saber a razão de tudo isso, pois ele possuía uma aliança com o Senhor. Ele conhecia a Deus, tinha um relacionamento com Ele. Ele queria saber o porquê tudo aquilo havia lhe sobrevindo, porque o Senhor havia desviado dele o seu rosto. Tudo aquilo que era a bênção, do dia para a noite se tornou em maldição. Glórias a Deus. Ele queria saber o porquê o Senhor se havia virado contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Mas quantos de nós, glórias a Deus, também fazemos isso? Muitas vezes, quando as aflições nos sobrevêm, louvado seja o nome do Senhor. Diferente até de Jó, nós podemos se irar contra Deus. Nós questionamos ao Senhor, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. Perguntamos a Ele infinitas vezes, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez aquilo? Ora, Senhor, como Tu pudeste fazer tal coisa? Louvado seja o nome do Senhor. Dizemos a Deus que nós não merecemos tal coisa, afinal nós somos tão bons e tão justos. Glórias a Deus. Dizemos ao Senhor que nós não desobedecemos a Ele. Ora, Senhor, eu faço tudo tão certinho. Eu sigo o caminho reto direitinho. Senhor, eu não te desobedeço. Eu te sirvo. Estou direto em sua casa. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Mas por que então o Senhor me dá tamanha dor? Por que então o Senhor permite tamanho sofrimento em minha vida? Não tenho eu sido fiel para contigo? Não tenho eu te servido como tu ordenas? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E é neste ponto, com esta atitude, com estes pensamentos, que nós estamos a um passo de pecar contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pois como nos é dito em sua palavra, não há um justo sequer sobre a terra. A chuva cai sobre os maus e sobre os bons. Enquanto estivermos neste mundo, teremos sim aflições. Podemos ser a melhor pessoa deste mundo, fazer tudo direitinho. Ainda assim, sofreremos nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Isso porque Deus é ruim? Porque Deus é mau? Glórias a Deus. De maneira alguma. Afinal está escrito, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Glórias a Deus. O caráter de Deus não depende de como nós o enxergamos. Ele é bom, ainda que nós muitas vezes não sintamos isso, ainda que muitas vezes nós não achemos isso, pois o que nós achamos, glórias a Deus, aleluia, Jesus, é de pouca importância. O que realmente importa é o que está escrito em sua palavra. Deus é bom, sim, e ponto. Glórias a Jesus, aleluia. E ainda assim, ainda que nós venhamos ao Senhor com esta atitude, com estes pensamentos e questionamentos, ainda que nós possamos chegar a ser infiéis para com o Senhor, como está escrito, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Glórias a Deus. O caráter de Deus então não muda, tal qual a sua palavra, que não há de passar. Glórias a Deus. Ainda que o mundo venha a se acabar, a palavra de Deus permanece a mesma. O Senhor também assim o é, pois está escrito que nele não há sequer sombra de variação. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E então, quando é que nós iremos aprender com Jó
que passou pelas maiores dores que um ser humano poderia passar neste mundo. Ele foi afligido de todos os lados, glórias a Deus. Mas em tudo isso ele não blasfemou contra o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Quando é que nós deixaremos de nos apegar a este mundo terreno e nos agarraremos ao espiritual, aquilo que realmente importa? Glórias a Deus. Quando é que nós deixaremos de ajuntar tesouros nesta terra, onde a traça e a ferrugem corroem e o ladrão pode roubar, mas começaremos a juntar tesouros nos céus? Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que nós pararemos de nos importar com coisas terrenas tão pequenas? Quando pararemos de nos preocupar com o dia de amanhã? Afinal, já não nos é dito em sua palavra que o amanhã cuidará de si mesmo? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor já nos diz que Ele tem cuidado de nós e que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Glórias a Deus, aleluia, Louvado Jesus. seja Deus. Será que é necessário que Deus venha a agir em nossas vidas da mesma forma que Ele fez com Jó? Será que é necessário que Satanás venha tirar de nós tudo com a autorização do Senhor? Glórias a Deus. Para que nós venhamos a nos voltar a Ele. Para que nós venhamos a entender que tudo pertence a Deus e somente a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Quando é que nós vamos entender que nada neste mundo é nosso? Nós não somos os criadores, apenas administramos aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para administrar. Tudo vem do Senhor. E se porventura Ele coloca algo em nossas mãos, glórias a Deus, é para a glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Pois nós teremos um dia que prestar contas ao Senhor de tudo o que nós tivermos feito, de tudo aquilo que nós tenhamos utilizados ou não, de que maneira, glórias a Deus, nós administramos tudo aquilo que Ele nos concedeu neste mundo. Afinal, tudo aqui é emprestado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Não devemos, então, nos apegar a este mundo terreno, pois brevemente ele há de passar, glórias a Deus. Não devemos nos apegar a nada que este mundo possui, nem mesmo, glórias a Deus, as pessoas que estão ao nosso redor. Louvado seja o nome do Senhor, pois Deus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Isso inclui tudo, glórias a Deus. Ele precisa estar, glórias a Deus, acima que os nossos pais, acima que os nossos filhos, acima, glórias a Deus, até mesmo que o nosso cônjuge. Glórias a Jesus, aleluia. Deus é maior e Ele, glórias a Deus, exige de nós essa fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor. Jó perdeu todos os seus filhos, até mesmo a sua mulher, carne de sua carne, ossos dos seus ossos, não compactuava com a sua postura de se permanecer fiel a Deus. Mas mesmo assim ele não abandonou ao Senhor, ele preferiu desonrar a todos, menos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é assim que nós também devemos ser fiel a Deus acima de tudo, glórias a Deus, colocar Ele acima de tudo em nossas vidas e ponto, glórias a Deus. Não existe nenhum mas para com Deus, afinal ninguém deve vir antes dEle. Ele é o princípio, glórias a Deus, e o fim. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Glórias a Jesus. Essa é uma verdade que ninguém pode mudar. Louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Jó jamais soube a razão do seu sofrimento. E quando o Senhor quis respondê-lo, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que o Senhor simplesmente lembrou a Jó que ele era Deus e ponto. Louvado seja Deus. Ele é quem controla todo o universo e ele quem criou todas as coisas. E ele faz questão de mostrar tudo isso a Jó. Louvado seja o nome do Senhor. E se ele quisesse fazer Jó passar por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, quem era Jó para questioná-lo? O que é que Jó tinha a ver com isso? Louvado seja o nome do Senhor. Deus tinha suas razões e isso era o suficiente. Saber que Deus é soberano é o suficiente. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E depois do sermão que Deus deu a Jó, nós vemos sua postura mudar um pouco. Glórias a Deus. Pois afinal, se antes Jó conhecia o Senhor apenas de ouvir falar, como Jó chegou a dizer, agora os seus olhos viam a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de tudo isso, nós vemos então que Jó tornara-se ainda mais temente ao Senhor, mais reverente, glórias a Deus. Ele entendeu que ninguém diante do Senhor, glórias a Deus, poderia ficar de pé. Ele estava pronto para se humilhar então cada vez mais perante o Deus Altíssimo, glórias a Deus, aleluia, Jesus. E ele estava ainda neste estado de dor e sofrimento, quando o Senhor apresentou a ele todas estas coisas. Louvado seja Deus. Quando o Senhor disse a ele que ele controlava o universo, que ele havia criado tudo aquilo que existe e que ninguém era mais sábio do que ele. Glórias a Deus. É neste estado que nós vemos que o Senhor ordena então que os amigos de Jó oferecessem holocaustos, que levassem até Jó para que Jó, glórias a Deus, intercedesse diante deles, perante o Senhor. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Pois nenhum de seus amigos que havia acusado Jó estava falando aquilo que era certo diante de Deus. Glórias a Deus. Pois diante do Deus soberano, toda sabedoria humana é desmantelada, desaparece, glórias a Deus. Afinal, ninguém é maior do que ele e ninguém pode saber mais do que ele, pois ele estava aqui desde o início e não havia ninguém com ele senão ele mesmo. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Quem então poderia saber mais do que ele? Louvado seja o nome do Senhor. Deus então deu uma ordem a Jó e Jó obedeceu, mesmo estando sem força alguma em si mesmo. Enquanto Jó orava e intercedia pelos seus amigos como o Senhor havia ordenado, é que o Senhor virou o cativeiro de Jó. Nós vemos então que o Senhor, por se agradar da postura de Jó, glórias a Deus, o abençoou novamente, dando agora a Jó tudo em dobro, aquilo que ele antes possuía. Louvado seja o nome do Senhor. Deus lhe concedeu também outros 10 filhos, glórias a Deus, e o abençoou de tal forma que Jó viveu mais 140 anos depois disso, com seus filhos, netos, bisnetos, até a 4ª geração. É-nos dito então que Jó morreu velho e farto de dias. Louvado seja o nome do Senhor.
E como então nós sabemos que o Deus que abençoa, glórias a Deus, aleluia Jesus, é capaz de nos entregar ainda muito mais do que nós imaginamos, ainda muito mais do que nós esperamos, se tão somente nós permanecermos como Jó, fiéis e tementes a Ele. Glórias a Deus. Ainda que muitas vezes nós possamos passar por aflições, possamos passar por provações, possamos sofrer tamanha dor ao ponto, glórias a Deus, de doer dentro do nosso coração. Em tudo isso nós devemos saber que Deus é soberano. Aleluia, Jesus. E que tudo aquilo que Ele permite em nossas vidas é necessário, é importante, glórias a Deus, aleluia Jesus. E se Ele não quiser nos responder, não quiser, glórias a Deus, responder às nossas perguntas, os nossos questionamentos, os nossos porquês, glórias a Deus, está tudo bem com isso. Afinal, Ele é Deus, glórias a Jesus. Ele sim possui autoridade para abrir a boca quando desejar e para ficar em silêncio também, se assim Ele o quiser. Glórias a Deus. E nós não devemos exigir de Deus coisa alguma. Afinal, nós somos pó e cinzas nesta terra. Como está escrito, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Não somos nada nem ninguém diante de Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Mas se tão somente permanecermos fiéis ao Senhor, sabemos, glórias a Deus, podemos ter a garantia, a certeza de um lar celestial muito melhor do que este mundo. Pois como está escrito, a todo aquele que vencer receberá a coroa de glória. Glórias a Jesus, aleluia. A todo aquele que perseverar neste mundo, fiel e temente ao Senhor, alcançará o céu. Pois está escrito, esta é a promessa do nosso Deus. E como nós sabemos, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele irá cumprir. E a maior promessa que Ele nos fez é a garantia de uma vida eternamente com Ele. O gozo celestial na morada, glórias a Deus, de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos então permanecer no caminho, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda. É difícil sim, é estreito, como nos diz a sua palavra, sim, e cada vez vai ficar mais estreito, pois o céu não aceita bagagem alguma. Glórias a Deus. É nos dito que há certas pessoas que serão salvas como que pelo fogo, ou seja, por um triz. Não é fácil chegar ao céu. E ai daquele que pensa, glórias a Deus, que já possui isso garantido, glórias a Jesus, sem passar por aflição alguma. Aleluia, Jesus. Nem mesmo Paulo, sendo quem era, considerava já ter alcançado isso neste mundo, mas antes ele desejava continuar batalhando dia após dia, ao ponto dele chegar a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos então fazer como ele e lutar dia após dia por este mundo? Não. Pelos bens dessa terra? Não. Pela nossa família? Não. Devemos lutar dia após dia pela nossa própria salvação. Pois glórias a Jesus,
O que mais importa em nossas vidas é a garantia de morar no céu com o Senhor, em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, dor alguma, só haverá gozo celeste. Aleluia, Jesus. Que nós possamos então lutar pela nossa salvação, lutar pela palavra de Deus, obedecendo a Ele, cumprindo suas ordenanças e mandamentos, fazendo tudo aquilo que Ele nos ordena, sendo fiéis e tementes a Deus, tal qual Jó fez, e não blasfemarmos contra o Senhor, independente das circunstâncias, independente das situações. Que em tudo nós possamos ser capazes de dizer glórias a Deus. Que nós viemos aqui sem nada e voltaremos, glórias a Jesus, sem nada. Nada além do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Que aquilo que eu não pude expressar nesta noite, o Espírito Santo de Deus continue a falar em cada coração.